Enquanto estudante na escola, você muito provavelmente já ouviu o famoso quadro de Victor Meirelles, de 1860, no qual a primeira missa do Brasil é mostrada. Nele, podemos ver a imagem da primeira missa católica da chegada do cristianismo e do Império Marítimo Português, por assim dizer, aqui no Brasil. Então você tem também outras figuras que são os europeus, os portugueses, os cristãos que chegaram ali, sedimentando assim a imagem de que o primeiro ato da colonização e da formação do Brasil foi uma missa. Porém, uma das coisas que essa pintura idealizada de 1860 esconde são os detalhes históricos. Primeiro, a imensa maioria da população do Brasil naquela época e nos séculos seguintes não seria cristã, e boa parte dos portugueses que ali estavam provavelmente também não eram todos convictos cristãos, porém só assim percebidos. Haviam pessoas de outras religiosidades que também estavam no Brasil desde o princípio de sua colonização, como judeus e muçulmanos também. E este é o tema do nosso vídeo de hoje, porque de acordo com uma forma que a história do Brasil é narrada, a gente tem a impressão, uma impressão objetivamente errônea, de que a história do Brasil é uma história da expansão portuguesa e somente dela, ou uma história da cristianização e da catequização do continente, quando na verdade isso é um verniz histórico que se passa dentro de histórias que estão acontecendo ao mesmo tempo. Então você pode analisar o início da formação do Brasil de uma perspectiva cristã, católica, ou seja, oficializada do Império Português. Você pode analisar o início da história do Brasil de uma perspectiva dos indígenas, que não concebiam isso aqui como um Brasil, um país, mas tinham uma outra cosmovisão e uma outra forma de enxergar aquela terra. Você pode fazer essa análise da perspectiva dos judeus sefarditas de Portugal e Espanha, que estavam presentes junto com os colonizadores. Você também pode fazer essa análise histórica através da perspectiva dos muçulmanos, que também estavam aqui no Brasil desde o início. E no vídeo de hoje vamos analisar essa história do Islã desde o início da colonização do Brasil, no primeiro século de Brasil. Quais são as referências para a presença de muçulmanos neste primeiro século na formação do nosso país? Porque um dos grandes desafios que a comunidade muçulmana no Brasil enfrenta é a questão do estrangeirismo, de que nós muçulmanos somos de uma religião que não é do Brasil, que veio de fora, ou é estranha à formação do Brasil, que é católica, que é cristã, como se Jesus Cristo tivesse nascido em Belém do Pará, e não em Belém, ali na Palestina, próximo, por que não dizer vizinho, de onde o Islã também surge dentro da história como a gente concebe ela, ou seja, ambos, cristianismo e Islã, são religiões do Oriente Médio com uma expansão e uma disseminação global, e como não poderia deixar de ser diferente, o Brasil também tem essa história islâmica desde os seus primeiros séculos. Mas como o Islã começou no Brasil? Bem, para entender isso, a gente precisa voltar lá para Portugal e entender a história de sua formação. Antônio de Paiva, Manuel das Neves, João de Mendonça, Francisco de Souza, Pedro da Costa, Manuel Lopes, Diogo Francisco, Antônio da Fonseca, João Batista, Sebastião Correia Peixoto, Inês Lourenço, a lista é bem longa. Todos estes indivíduos estão com seus processos nos arquivos da Inquisição da Torre do Tombo, em Lisboa, acusados do crime de islamismo em terras portuguesas, coloniais ou no próprio reino, mas praticar o Islã nem sempre foi crime em Portugal. O processo de expansão do condado portucalense na Idade Média é muitas vezes chamado de reconquista ou descrito como expulsão dos mouros, dois eventos históricos diferentes. Porém, de Afonso Henriques, primeiro rei de Portugal, aos seus próximos descendentes medievais, ninguém expulsava os mouros, e sim tomava cidades islâmicas bem mais ricas do que as suas, permitindo a manutenção da liberdade religiosa e jurídica dos muçulmanos, tal qual estes haviam feito com os cristãos quando conquistaram a Península Ibérica em 711. De acordo com o historiador Brian Catullus, no seu livro Kingdoms of Faith, Ismail ibn Dhun-Nun, o rei do reino Taifa de Toledo, ficou em choque. Em 1083, ele estava reunindo forças para marchar sobre a Saragossa muçulmana, onde um golpe dentro da família governante levou ao assassinato de seu parente, o rei Munzir II al-Tujib, e a tomada do trono pelo primo da vítima, Abdullah. Ismail estava decidido a se vingar e, como os chefes da fronteira haviam feito tantas vezes no passado, ele pediu apoio aos cristãos do norte. Mas em vez de tropas, Fernando I, o jovem conde de Castela, enviou uma mensagem que refletia a mudança no equilíbrio de poder da península. Nós exigimos nossa terra, que há muito tempo vocês conquistaram e habitaram por tanto tempo quanto foi ordenado por Deus. Agora, ele nos deu vitória sobre vocês por causa de sua maldade. Parta para sua própria costa, do norte da África, e dê nossas terras para nós, pois não há mais bem viver conosco, nem vamos nos afastar de vocês até que Deus tenha arbitrado entre nós. Foi uma declaração de guerra e uma expressão inicial do que viria a ser conhecido como La Reconquista.
Conquista, ou a Reconquista, um programa ideológico apoiado pela monarquia de Castela e Leão e pelo papado, que idealizou a história política da Península Ibérica como uma luta entre o cristianismo e o Islã, dotou-a de uma legitimidade moral e senso de inevitabilidade histórica e apoiou reivindicações dos monarcas leoneses de serem os herdeiros dos reis visigodos, governantes de toda a Hispânia, bem como dos territórios além. Contudo, o que isso não foi, e nunca seria, foi uma conclamação para expulsar a população muçulmana da Espanha. Quando Fernando lançou seu desafio ao rei de Toledo, ele estava ciente de que os Dhul-Nun eram um clã originário do Maghreb e da reputação decadente dos reis Taifa. Sua advertência para que partissem para suas próprias praias foi um gesto anti-estrangeiro e não anti-muçulmano. Na verdade, os governantes cristãos nos séculos seguintes frequentemente iam a extremos consideráveis para tentar as populações muçulmanas que conquistavam a permanecerem súditas do governo cristão. Seu objetivo, como o dos árabes em 711, era conquistar e dominar, em vez de expulsar os povos nativos. Menos de meio século após a repreensão de Fernando, Toledo, sob o governo de Afonso VI, filho de Fernando, seria a primeira grande cidade de Al-Ândalus a cair nas mãos de um governante cristão, desde Barcelona em 801. O rei retornaria à antiga capital visigótica, mas ele não tomaria a cidade de assalto. Em vez disso, ele teve sucesso por meio da conveniência voluntária de seu governante, da aquiescência relutante de seus habitantes. De sua parte, Afonso se autodenominaria não como um rei dos cristãos, mas como um Al-Imperator Dhul Milatain, o imperador das duas comunidades religiosas, o cristianismo e o islamismo. Toledo foi tomada sem derramamento de sangue, quando os líderes da população muçulmana abriram os portões para Afonso. Sua aquiescência foi alcançada por meio da combinação da ameaça de fome e guerra e da promessa de segurança e prosperidade. Algumas fontes afirmam que, para aliviar o sofrimento que os habitantes sofreram, Afonso lhes concedeu um grande presente em dinheiro. Quer isso acontecesse ou não, seu enviado à cidade, cisnando, fez um grande esforço para assegurar-lhes que suas vidas continuariam, tanto quanto possível, como antes, enquadrando o acordo em termos que entenderiam. Os muçulmanos de Toledo se tornariam dhimes dos cristãos em troca de sua subordinação e tributo. Teriam a garantia de segurança pessoal e de propriedade e a liberdade de manter sua religião e viver de acordo com suas próprias leis. A grande mesquita da cidade, foi prometido, permaneceria seu local de culto. Crucialmente para eles, e necessariamente para Afonso, os líderes da comunidade mantiveram sua posição e seu poder sobre seus correligionários. Da mesma forma, as comunidades moçárabes e judaica de Toledo e os colonos latinos recém-chegados receberiam alvarás semelhantes e cada um estaria sujeito aos seus próprios códigos legais e administrativos por seus líderes comunitários. A mensagem era continuidade, não catástrofe. Foi uma estratégia que seria seguida, quase sem exceção, nos séculos de conquista cristã. Ou seja, as pessoas precisam entender que há uma historiografia mitológica sobre a história da Península Ibérica e a formação de Portugal e, por assim dizer, da Espanha também, de que os reinos cristãos iam avançando e expulsando os mouros porque eles eram invasores, os muçulmanos haviam chegado em 711, então as populações eram invasoras. Não, em 711, Tariq ibn Ziyad, o conquistador do Califado Omíada, ele domina a Península Ibérica chegando com uma pequena força militar. Nos séculos seguintes, a população ibérica vai adotando o Islã e se tornando muçulmana, adotando o árabe como língua culta e a religião islâmica e certos costumes, vindos do Oriente Médio, como práticas culinárias, tecnológicas, formas de se vestir, de uma cultura que era considerada naquela época, como as próprias fontes cristãs também atestam, superior, mais sofisticada em diversos aspectos. Mas os muçulmanos não iam sendo expulsos territorialmente. Isso seria algo que iria acontecer no início da modernidade, no final do século XV e início do século XVI, muitos séculos após a formação do Reino de Portugal e o fim da assim chamada Reconquista. Afonso Henriques, o fundador de Portugal, neto do mencionado Afonso VI de Leão e Castela, passados os atos de invasão sangrenta dos principados islâmicos que tomou de assalto, protegeu, em bons termos, seus súditos muçulmanos. Inclusive, precisou lutar contra reis cristãos para tomar cidades muçulmanas que eram protegidas por eles, como por exemplo, no caso em 1169, onde terminou sua carreira militar, sendo derrubado do cavalo por um golpe de lança, quando tentava tomar a Badajoz muçulmana e foi derrotado pelo rei Fernando II de Leão, aliado dos muçulmanos, que impediu a reconquista cristã da cidade por décadas. Aos muçulmanos que ficaram na região de Lisboa e outras freguesias conquistadas por Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal chegou a dar uma carta de segurança a estes em 1170, ao qual dizia, o pai daquele proto-Brasil multiétnico do condado portucalense, em nome de Deus, eu, rei Afonso de Portugal, como meu filho, rei Sancho, faço uma carta de lealdade e afirmação a vós, mouros, que sois súditos de direito em Lisboa, Almada, Palmela e Alcácer, para que não recebais injustiças em todas as minhas terras, e para que nenhum cristão
cristão ou judeu, tenha o poder de lhes prejudicar, que sejam vossos juízes aqueles que tu elegeres como alcaídes dentre os de vosso povo e da vossa religião, e assim o faço para que me paguem anualmente um morábito per capita a partir do momento em que puderem ganhar o necessário para sua subsistência, e para que também me paguem a alfitra, o zakat e 1/10 de todo o seu trabalho, e que vocês cultivem todas as minhas vinhas e vendam os meus figos e o meu azeite. Ou seja, um dos documentos que sobrevivem da época de Dom Afonso Henriques é ele criando um pacto legal no qual a população muçulmana, que ele havia acabado de conquistar do território, para fundar o Reino de Portugal, iria continuar ali, iria praticar sua religião, ia pagar impostos e ia viver normalmente. Mais uma vez mostrando que esse processo de reconquista e expulsão não era algo da Idade Média. Ainda, séculos mais tarde, até mesmo em 1484, em tempos que reinava Dom João II, eram muçulmanos portugueses quase todos os proprietários da vinha no Zambujeiro, perto de Camarate, e no Algarve. 3/4 das propriedades pertenciam aos luso-muçulmanos e suas comunas também se faziam presentes em Alcácer de Sal, Beja, Coimbra, Elvas, Évora, Faro, Lisboa, Loulé, Moura, Santarém, Setúbal, Sines e Távira. Exerciam a medicina pela qual eram famosos e muitos eram comerciantes, artistas e alarifes. Desta época, um exemplo arquitetônico é notável. O Castelo de Alandroal é um bom exemplo da arquitetura militar islâmica no Alentejo português e também um bom exemplo das grandes contradições que permeavam a sociedade medieval da Reconquista, encomendado pelas elites cristãs cruzadistas. Ele foi construído e arquitetado por um engenheiro muçulmano. A fortificação foi mandada edificar em finais do século XIII, 1298, pela Ordem Militar de Avis, durante o reinado de Dom Dinis. Seu idealizador foi um engenheiro identificado como Mouro Calvo, a quem, curiosamente, os senhores da vila e do castelo permitiram a colocação, numa esquina da torre da direita de uma de suas portas da fortificação, uma lápide, onde além do construtor se identificar, utiliza, no final dessa lápide, a expressão símbolo do Emirado Nasserida de Granada, ainda em mãos muçulmanas nessa altura, porém em caracteres latinos. A inscrição é curiosa, na medida em que, após algumas frases em português medieval, termina com a seguinte afirmação em latim: Legali bil ilallah, tratando-se da expressão Wala ghali bilallah em árabe, e não há outro vencedor além de Allah, que decorava a arte na série da Granadina do período, principalmente no emblemático Palácio de Alhambra. Ou seja, os muçulmanos em Portugal na Idade Média, eles eram membros da sociedade, contribuíam para aquela sociedade grandemente, eram parte da economia e inclusive faziam as fortificações de cruzadas que iam ser utilizadas para a defesa de Portugal contra incursões vindas do reino Nasserida, que era muçulmano, como de outros inimigos cristãos, principalmente Castela. Mas saímos do medievo e entramos na modernidade, e a tradição da sociedade pruli-religiosa portuguesa morreria com o rei Dom Manuel I. Para satisfazer uma exigência feita pelos reis católicos da Espanha, Fernando e Isabel, seus futuros sogros, como condição para a realização de seu casamento com a infanta Isabel, filha dos monarcas espanhóis, o rei de Portugal promulgou, em 5 de dezembro de 1496, o Édito de Expulsão de judeus e muçulmanos do território português. Era o dote de limpeza religiosa para a princesa castelhana. O rei Dom Manuel I ainda tentou fazer com que a princesa reconsiderasse pela manutenção destas comunidades importantes para um Portugal em expansão marítima, mas foi tudo em vão. E a única resposta que obteve da futura esposa foi: só entrarei em Portugal quando estiver limpo de infiéis. O rei, no entanto, conseguiu atenuar a tragédia, concedendo a graça do batismo forçado ao catolicismo para aqueles que quisessem ficar, mas aí estavam futuramente, a partir do reinado do seu sucessor, Dom João III, sujeitos à Inquisição e a serem possivelmente presos, torturados e condenados como falsos católicos heréticos se praticassem o Islã em segredo. Então, uma das coisas que tanto judeus quanto muçulmanos passaram nessa época em Portugal é a questão da conversão e batismo forçado. E essa questão ela era complicada por uma série de fatores que precisam ser analisados. Primeiro, vamos supor que você falasse, tá, não quero mais ser muçulmano, não quero mais praticar minha religião, ou não quero mais ser judeu, não quero praticar minha religião, e você é cristão para continuar vivendo aqui na minha terra, na terra dos meus ancestrais, e ficar vivendo aqui nesse território. Você enfrentava um problema. Como você ia migrar? Com que meios? A maioria da população nessa época ainda era extremamente ruralizada, não tinha dinheiro para fazer uma migração. Segundo, como é que a gente vai chegar até o território muçulmano mais próximo? A gente vai a pé, ou seja, a gente vai caminhar
por semanas e semanas e semanas sem qualquer tipo de assistência médica, sem qualquer tipo de lugar para descanso, correndo o risco de morrer no caminho, sendo atacado por salteadores, bandidos, piratas, enfim, todo tipo de coisa. A gente vai cruzar o mar e vai chegar num lugar que não sabe que a gente vai chegar, que, apesar de nós também sermos muçulmanos, não conseguimos nos comunicar com eles, porque os muçulmanos, nessa altura, no final do século XV, mal falavam árabe na Península Ibérica, falavam português, óbvio, carregado de palavras árabes, como a gente fala também hoje, mas obviamente sem ser o árabe propriamente dito, e do que eles iam viver quando eles chegassem lá. Basicamente, podiam morrer de inanição, acabar na mendicância, viver, enfim, de caridade, e boa parte morreria, né, nesse processo. Se você migrar de um país para o outro, hoje já é um processo extremamente difícil, imagina antigamente, que ainda envolvia você enfrentar todas as intempéries da natureza até que você chegasse por lá. Então, essa questão de ou você se converte ou você vai embora, ela é complicada pelo ir embora. E se você ficasse, também era complicado porque o Estado moderno nessa época, da Inquisição, ele não oferecia uma doutrinação religiosa suficiente para as comunidades que eram convertidas em massa, porque era muita gente. Então, muitas pessoas continuavam praticando o Islã, ou o judaísmo, ou outras religiões após o batismo, e eram pegas como falsos cristãos e enviados para toda aquela coisa que a gente conhece do Tribunal do Santo Ofício. Ou seja, mesmo aqueles que decidiam se converter enfrentavam problemas gigantescos, e aqueles que iam embora também enfrentavam problemas gigantescos. Então essa questão, que foi a quebra do padrão medieval de tolerância religiosa para a unificação total da sociedade como uma sociedade, pelo menos com um verniz, né, cristão, foi muito traumática para essas populações, porque além de levar ao seu fim, você tinha a permanência delas ali, mas sobre o olhar atento da Inquisição, porque quem não podia migrar, ou seja, a maioria, e tinha que ficar se escondendo ou imitando práticas públicas cristãs, né, sem entender muito bem aquela outra religião, para poder continuar vivendo tanto em Portugal quanto em Espanha. Interessante parte desse expurgo de nativos de outra religião é que a identidade portuguesa destes muçulmanos era fortíssima, como indica o caso daqueles muçulmanos de Loulé. Expulsos pelo édito, refugiaram-se no norte da África, mas não se adaptaram às terras que não eram as suas. Não podendo viver lá, dizem as crônicas, optaram por converter-se ao catolicismo e voltar para Portugal. Outro caso que também aparece nas fontes é do muçulmano identificado como Brafame Gordo e o seu irmão Galebo, que partiram do Alentejo, tão contrariados que chegaram mesmo a pedir a autorização ao rei para os deixar regressar. Numa petição dirigida à coroa portuguesa, hoje guardada na Torre do Tombo, dão o nome de 3 cristãos seus vizinhos em Elvas que poderiam fornecer recomendações e pedem para voltar a Portugal para lá viverem com suas famílias, assim mouros como sempre foram. Como os irmãos Gordo, outros muçulmanos regressaram para suas terras de origem, de onde foram expulsos em Portugal. Porém, não conseguindo, passaram a viver no norte da África, em reinos muçulmanos, e alguns chegaram até ao Brasil, que havia acabado de ser descoberto, entre aspas, por Portugal, mantendo suas práticas e tradições no Nordeste, que podem ser vistas na cultura até hoje. A presença desses muçulmanos no Nordeste já é denunciada no século XVI com a chegada da Inquisição. Processos e relatos do Santo Ofício referem-se à presença destes muçulmanos, descrevendo suas práticas e costumes. Então, outra coisa que é importante a gente falar, tá? Muitas pessoas, quando vão estudar o período da Inquisição do Brasil, acham que elas eram para perseguir bruxas e judeus. Mas, gente, a Reconquista cristã foi um processo que conquistou países e reinos muçulmanos na Península Ibérica, e não reinos judeus, ou reinos bruxos, ou reinos de pessoas de outra religião majoritária que não fosse o Islã. Então, boa parte dessas pessoas que eram convertidas através de éditos de expulsão ou através de batismo forçado eram muçulmanas. Então, você tem a presença de judeus muito forte no Brasil colônia dessa época, mas você também tem a presença de muçulmanos, porque os muçulmanos, eles não vinham só dessa fonte, ou seja, eles não eram só os muçulmanos portugueses que foram batizados. Eles vinham de 3 fontes. Você tinha muçulmanos batizados em Portugal, que eram muçulmanos portugueses como herança dos mudéjares, né, da Idade Média. Você tinha os escravizados das colônias portuguesas no norte da África, no Marrocos, que foi um período de séculos, né? Portugal continuou ali presente no Marrocos por muitas e muitas e muitas décadas, escravizando a população marroquina e mandando ela como escrava para o Brasil também. Você tem a presença desses escravizados, e também os escravizados muçulmanos da África subsaariana, e também os escravizados muçulmanos do grande império marítimo português, que também ia para partes do Oriente Médio Islâmico na Península Arábica, né? Para quem não sabe, Portugal já conquistou ali a região de Dubai, de Ras Al Khaimah, nos Emirados Árabes Unidos, já conquistou a região de Omã e de alguns sultanatos muçulmanos na Índia. Ou seja, você tinha várias fontes de muçulmanos que eram escravizados e também acabavam no Brasil colonial. Então esse negócio de falar que todo nordestino é descendente de judeu, toda a prática mais orientalizada que a gente tem, ou de uma espiritualidade que não é compreendida como cristã, é automaticamente uma coisa judaica. Não é bem assim. Você tem uma grande porção de muçulmanos vindos, inclusive, de bem mais fontes
mais do que você tinha de judeus que vinham aqui para o Brasil. Então, obviamente, o registro que sobreviveu maior e mais estudado hoje é de judeus, mas você tinha fontes geográficas de vinda de muçulmanos mais plurais até do que as fontes judaicas, né, que acabavam aqui no Brasil. Obviamente que todas as comunidades, tanto muçulmanas quanto judaicas, tiveram influência na formação da cultura nordestina nesse período, mas a influência islâmica é de uma natureza diferente, porque é um reino muçulmano que é tomado e tanto a população cristã e católica de Portugal absorve aquela cultura muçulmana, como muçulmanos convertidos pela via do batismo forçado acabam chegando aqui. O famoso visitador da Inquisição Portuguesa na capitania de Pernambuco, Heitor Furtado de Mendonça, lá chegou em 21 de setembro de 1593, onde, ao longo de 2 anos, escrutinou a vida da população local, já bastante sincrética, e, sob ameaças, fez com que a gente se denunciasse mutuamente sobre quem tinha, após o batismo forçado, voltado depois a ser muçulmano, judeu ou o que mais fosse crime. Furtado assinalou os costumes dos maometanos ou muçulmanos, tais como a oração de Salatul Juma, se lavar, o não consumo de carne ou gordura de porco e de bebidas alcoólicas, dentre outras que poderiam ser identificadas na população nordestina suspeita de estar seguindo o Islã. Segundo ele, seguirão ou seguem a seita de Mahoma, Muhammad, fazendo ou realizando ritos, preceitos e cerimônias muçulmanas, jejuando o jejum de Ramadã ou Ramadã, não comendo durante todo o dia até a noite, quando as estrelas aparecem, lavando o rosto, ouvidos, pés, mãos e outras partes íntimas, e fazendo orações estando descalços, rezando preces de mouros, guardando as sextas-feiras, das quintas-feiras à tarde em diante, vestindo-se e adornando-se nessas sextas-feiras com roupas limpas e joias de festa, não comendo carne de porco, nem bebendo vinho, como é costume muçulmano, por respeito e observância dessa festa. Se fizerem ou fazem outros ritos e cerimônias, como os dos judeus ou da seita de Mahoma. Ou seja, o primeiro inquisidor do Brasil, ele chega e ele tem uma lista, né, que ele anota para identificar quais costumes são muçulmanos, né, para que outras pessoas que trabalham na Inquisição e vão ler aqueles livros, vão saber, quando estava em Pernambuco, isso que é muito importante, né, saibam como capturar, como ver alguém que está praticando alguma coisa que é muçulmana, né? Não come porco, se lava as partes íntimas, lava os ouvidos, o rosto, né? Que é o ritual de ablução que os muçulmanos fazem, né? Preserva alguns aspectos de higiene, de usar roupas limpas, algumas coisas assim que são rituais dentro da religião islâmica. No município de São Lourenço da Mata, por exemplo, em 18 de junho de 1595, um muçulmano de nome de batismo, Paulo de Brito, foi preso pelo Santo Ofício. De acordo com o processo, Paulo era casado com Vitória, uma mulher indígena, escrava de Antônio Fernandes de Barros, demonstrando a formação altamente cultural do Brasil em seu primeiro século. No processo do Mouro pego pela Inquisição, lê-se na denúncia: esse homem, que estava na capitania, era alto, magro e com o rosto barbudo e preto. E ele, o denunciante, não sabe mais sobre ele, apenas diz ser da nação dos mouros. E um dos dias que lá estiveram, na fazenda onde Paulo trabalhava, antes de almoçar, vieram a participar sobre coisas do sertão. E o mourisco disse que, estando ele no sertão com os gentios, ou seja, os indígenas, dos quais ele conhece bem a língua, diria que os cristãos adoram muitos vultos e imagens, como deuses, enquanto os mouros adoram somente um Deus, Allah. Na mesma manhã, continuando a prática e perguntando-lhe sobre a seita dos mouros, o mourisco disse-lhe que os mouros não se confessam a confessores, apenas a Deus no coração, e que consideravam uma zombaria confessar-se aos confessores cristãos, ou seja, os padres. Paulo de Brito, como podemos ver, apesar da condição servil, não era somente um muçulmano num aspecto privado de sua vida, mas ia aos nativos indígenas lhes falar do Islã, aprendeu seu idioma, tendo se casado com uma índia, que havia sido escrava de um português. Podemos notar aqui que o dito mourisco seguia o padrão de outro caso de islamismo na América do Sul colonial espanhola de algumas décadas antes. Em 1560, um certo Lope de la Penha, descrito como Mouro de Guadalajara, foi condenado à prisão perpétua pelo crime de ter praticado e espalhado o Islã em Cusco, no Peru, e foi obrigado a usar uma veste vexatória imposta pela Inquisição, conhecida como San Benito, pelo resto da vida. Outro colega seu, o mulato Luís Solano, filho de um espanhol e de uma mulher negra, que além de ferir a lei da proibição do Islã, também ia contra a limpeza de sangue, teve um destino quiçá pior ao de Lope, e foi executado num auto de fé, nos quais também arderam queimados outros mouriscos, de nome Álvaro Gonzalez e Hernando Dias, grelhados até a morte na fogueira em Lima, por serem membros da seita de Maomé. Curiosamente, de um tempo posterior, nos arquivos inquisitoriais da Torre do Tombo em Lisboa, encontra-se arquivado o caso de um certo herege islamizante de nome Diogo, natural da Bahia, afro-brasileiro e escravizado de Francisco
Paiva, pego praticando o Islã e preso em 1615, mostrando assim que havia dentre os presos acusados de islamismo no reino, cujos documentos sobreviveram até nós, até mesmo os primeiros mouros genuinamente brasileiros, nascidos no Brasil, naturais da colônia, mas já muçulmanos. A história mostra, muçulmanos são um dos elementos formadores do Brasil. Nas palavras do estudioso francês Nicolas de Benet, em seu livro sobre o papel dos árabes na formação do Brasil, ao todo, do ano de 1500 ao ano de 1600, os primeiros colonizadores da América do Sul pertenciam à Espanha e ao sul de Portugal, ou seja, uma parte fortemente orientalizada e arabizada de Espanha e de Portugal. A estas raças arabizadas, assim transportadas para a América, foi acrescentada ainda outro elemento oriental, desta vez um elemento puramente oriental, os prisioneiros de guerra das campanhas portuguesas no Marrocos, bem como os árabes, descendentes de árabes ou mestiços residentes em território português e espanhol, eram muitas vezes exilados e deportados ao menor pretexto para as novas colônias do outro lado do Atlântico. Ou seja, de acordo com a própria Inquisição, de acordo com o que a gente tem registrado na história do Brasil, e apesar disso ser ocultado nas novelas que falam sobre a época, na maioria da história que é ensinado sobre a época, o Brasil tem muçulmanos desde o seu primeiro século. Não é uma coisa que só veio com os escravizados malês. Não é uma coisa que só veio com a imigração sírio-libanesa no final do século XIX, início do século XX. O Brasil tem muçulmanos em toda a sua história. Então quando a pessoa chega pra gente que é muçulmana aqui no Brasil e faz volte pro seu país, a gente fala, tá, mas a gente tá aqui desde o começo do Brasil. E é interessante que até hoje, dentro do Brasil, o muçulmano precisa lutar contra essa clandestinidade como ele é enxergado. Se na época da Inquisição era uma clandestinidade oficial, ou seja, era crime ser muçulmano aqui, você ia ser preso. Hoje a gente tem uma clandestinidade cultural, que é essa percepção de que o elemento islã, o elemento muçulmano na formação do Brasil é algo que veio da Arábia, ou de um imigrante, ou que você tem que ser filho ou neto de um imigrante que veio recentemente ao Brasil. E não que os muçulmanos estão aqui desde o comecinho da formação do nosso país. E agora, passando por esse período inquisitorial, vamos sair do século XVI para o XVII, onde a gente também tem um relato muito interessante dos muçulmanos na Guerra dos Palmares, ali no famoso quilombo de Zumbi. Descendo a costa mexicana do Pacífico, num dia de verão em 1573, o comerciante chamado Pero Ximénez viu algo notável. Navios, disse ele aos oficiais coloniais espanhóis, de turcos ou mouros. Aquilo só podia ser um engano, mas apenas algumas semanas depois chegou o relatório de 7 vassalos do grande turco, todos homens do mar, os espiões dos príncipes, caminhando ousadamente ao redor da praça da cidade de Purificación. Enviado para investigar, o agente da coroa espanhola concluiu afirmativamente: turcos ou mouros estavam de fato conspirando com os nativos americanos para derrubar o governo cristão. Que em 1573, o vitorioso sultão Selim II do Império Otomano, que acabara de tomar o Chipre dos venezianos, estivesse também despachando navios turcos para a América Espanhola para levantar os indígenas numa rebelião no México, parece pouco provável. O plano, no entanto, seria arquitetado mais tarde por Ahmed al-Mansur, sultão do Marrocos, com a rainha Elizabeth I da Inglaterra. Mas isso pouco importa, pois no imaginário do colonizador europeu nas Américas, os mouros e turcos estavam aqui conspirando, prontos para se aliar aos pretos indígenas, ensinando suas táticas de séculos para os pôr para correr. Mas também pudera. A história do estrago que os indígenas taínos, organizados pelos muçulmanos Wolof escravizados, fizeram na ilha de São Domingo contra o filho de Cristóvão Colombo em 1521, ainda deveria ser contada naquela altura. Mas se o clima nas colônias espanholas era de suspeita, no Brasil, na capitania de Pernambuco, o pesadelo do colonizador se tornaria realidade, pois lá os mouros realmente estavam dando apoio tático. O Quilombo dos Palmares foi, sem sombra de dúvida, o mais famoso ajuntamento político preto rebelde do Brasil colônia. Localizava-se na Serra da Barriga, na então capitania de Pernambuco, com suas primeiras referências remontando a 1580, formado por escravizados fugitivos dos engenhos de açúcar ao longo das décadas. Em 1670, alcançou cerca de 20 mil habitantes, o que para o Brasil de hoje é uma população de cidade pequena. Na época, era 3 vezes a população do Rio de Janeiro. Um dos grandes povoados do Brasil era, então, um quilombo. Palmares era uma reencenação brasileira de um típico reino africano nos sertões de Pernambuco. Além de negros africanos, incluía também muitos indígenas, brancos foragidos da lei e até mesmo, adivinhem, um mouro muçulmano árabe ou berbere que para lá fugiu. Segundo registrou, em 1694, o governador Caetano Melo e Castro, em carta ao próprio rei de Portugal. Mais uma vez, ali estava o mouro, e Caetano, em documento oficial, provavelmente não estaria fantasiando. Nos arquivos da Inquisição na Torre do Tombo, encontramos nos processos do crime de islamismo não só portugueses mouriscos do reino, mas também os vindos de Angola, o que mostra que os muçulmanos atlânticos no século XVII teriam certa familiaridade com a realeza preta dos Jagas, representados em Palmares por Zumbi e Dandara.
Guerra. De acordo com o governador da capitania de Pernambuco, Caetano, o Mouro havia assessorado Zumbi na construção das fortificações do Quilombo, muito fortes, segundo ele, o que sugere um artífice, engenheiro militar muçulmano experiente. Mas como o Mouro fosse árabe, turco ou berbere, porque o termo era usado de forma genérica para qualquer muçulmano pelos portugueses, teria chegado ali. Há outras referências da mesma época que falem da presença de mouros. No século XVII, sabe-se que o que possibilitou a grande fuga de escravizados em Pernambuco para Palmares foram as invasões holandesas, entre 1630 e 1654. Além dos judeus que construíram a sinagoga Carral Zur Israel no Recife, os batavos também trouxeram muçulmanos militarmente experientes consigo. Mauristad, como o Recife era chamado na época, possuía até mesmo uma rua batizada de Morienstich, ou Rua dos Mouros, assim como tinha a Rua dos Judeus. Na multicultural cidade de Maurícia, como a capital pernambucana era conhecida durante o governo holandês, temos um registro de escravizados vindos do Maghreb, que trabalhavam para o próprio conde Maurício de Nassau, denominados na fonte como turcos. Havia naquela época, como nos relata a historiadora Carolina Monteiro, havia naquela época também 10 turcos, provavelmente também escravizados. A história deste grupo é bastante interessante, pois mostra as diferentes maneiras pelas quais os indivíduos podiam acabar na escravidão no Brasil. Os arquivos notoriais de Roterdã fornecem uma pista de como esses turcos, na verdade marroquinos, foram parar no Brasil. Em uma declaração de 22 de março de 1638, Jacob Jans van der Beets e Herman Marfitz, respectivamente primeiro imediato e trompetista, atestaram, em nome dos proprietários do navio Tivliegend-Hard, que o filibot Swartenraven van Horn, a caminho da Noruega, via Horn para o Brasil, tinha sido capturado em pleno mar em dezembro de 1637 por uma polaca turca, provavelmente de um pirata ou corsário operando fora do Marrocos. O navio capturado era operado por uma tripulação de 12 turcos e 2 escravos, mas foi capturado por sua vez pelo Tivliegend-Hard, sob o comando do capitão Jan Jacob van der Beets. O navio voltou para Roterdã, mas a população do mesmo foi levada em cativeiro para o Brasil, onde acabaria indo parar na corte de João Maurício de Nassau. Como demonstra a fonte neerlandesa, nos idos de 1600, a voz de Melo e Castro não era solitária no século XVII sob a presença de muçulmanos em Pernambuco, ou sequer era estranho que holandeses estivessem cooperando com turcos contra seus rivais ibéricos pouco antes. As medalhas Gausen holandesas de prata, em forma de crescente islâmico, utilizadas pelos insurgentes nos Países Baixos, ajudados pelo Império Otomano contra os espanhóis, continham os dizeres, antes o turco que o Papa. O Quilombo dos Palmares, apesar da presença do capitão Mouro e de suas formidáveis fortificações segundo as fontes primárias, teve seu fim em fevereiro de 1694, quando as forças de Domingos Jorge Velho, o bandeirante, arrasaram o Quilombo, e Zumbi, seu líder, seria morto, no ano seguinte, esquartejado a mando do próprio Caetano. Na ficção, a história do muçulmano que ajudou Zumbi a fortificar Palmares foi eternizada pelo escritor libanês brasileiro George Latif Budurhan, que em 1997 publica o livro A Incrível e Fascinante História do Capitão Mouro, onde o Mouro, que na fonte de Caetano não é nomeado, ganha o nome de Saifuddin, ou Espada da Religião, e tem um amigo judeu chamado Ben Suleiman. Uma mistura e amizade não historicamente impossível no Brasil daquela época. Mas a gente já falou, e no século XVIII? Qual é a outra referência da presença de muçulmanos aqui no Brasil? A gente sabe, tem até um livro muito bom escrito pelo Eduardo Bueno sobre isso, que é sobre os piratas na costa do Brasil, que haviam piratas franceses, piratas holandeses, piratas ingleses, que atacavam a colônia por seus países estarem em guerra com Portugal e fizeram parte da nossa história. Porém, o que poucas pessoas sabem é que piratas do mundo islâmico também estiveram aqui no Brasil, e as fontes do século seguinte atestam isso. É possível estudar a história da presença islâmica nas Américas a partir de muitos eixos de análise, cada qual dando ênfase a uma das muitas vias de acesso que muçulmanos tomaram para chegar no assim chamado Novo Mundo. As migrações em razão dos éditos de expulsão de comunidades não cristãs na Península Ibérica, em fins do século XV, é um dos pontos de partida, motivação principal para a dispersão de tantos cristãos novos quanto de mouriscos, de origem portuguesa e espanhola, através tanto do mar Mediterrâneo quanto do Atlântico. A outra se dá por meio de sua escravização, pura e simplesmente cujos destinos finais foram traçados por causas meramente econômicas. Mas há também uma outra, que se evidencia pela sua sabotagem ativa da dinâmica de circulação de mercadorias do tráfico atlântico, e é a presença de muçulmanos da costa do Maghreb, dos atuais Marrocos, Argélia, Tunísia e Líbia, no Brasil. A época do apogeu dessa atividade corsária situa-se na primeira metade do século XVII, durante a qual chegaram a provocar a intervenção das marinhas europeias, preocupadas por estes representarem um obstáculo ao trânsito de mercadorias na região. No século XVIII, com a incorporação definitiva do litoral espanhol mediterrâneo, que ia de Cádiz até a Catalunha,
colônia, as rotas de exploração e transporte de riquezas advindas das Américas, a possibilidade da captura de navios coloniais por mãos magrebinas aumentou significativamente. Não era incomum embarcações que saíam do Brasil, tanto colonizado por espanhóis quanto por portugueses, serem alvos dos ataques de corsários muçulmanos. Alguns navios negreiros portugueses tinham toda sua carga roubada e desviada para os mercados de Argel e de Tunis. Existem registros de cativos brasileiros nos portos do norte da África, como o caso de Maria, cativa por 12 anos, ao lado de sua filha, e o padre Romão Furtado de Mendonça, ambos resgatados em 1720, junto com outros 365 cristãos por frades da Ordem da Santíssima Trindade, ordem francesa, fundada no século XII e voltada especificamente para o resgate de cristãos em terras muçulmanas. Contou, inclusive, com o financiamento do rei Dom João V de Portugal. Então, uma parte muito interessante dessa história é que, durante séculos, as guerras entre cristãos e muçulmanos no Mediterrâneo geravam escravizados. Tanto corsários cristãos invadiam as costas de países muçulmanos e capturavam populações, escravizavam e levavam para a Europa e outros lugares, quanto muçulmanos também faziam a mesma coisa, atacando através de corsários a costa de países europeus, no Mediterrâneo principalmente, mas também no Atlântico, e levando os capturados para seus países, para serem trocados por resgate por essas ordens trinitárias, ou simplesmente para que seu trabalho fosse utilizado como mão de obra escravizada. Dentre a presença de brasileiros vindos da colônia portuguesa do Brasil, nessa dinâmica de escravidão, também é registrada. Só que mais além, você tem um registro na América do Sul da vinda na costa desses corsários, o que obviamente não era nem um pouco na quantidade que você tinha de piratas vindos da Europa, mas que também não deixa de ser registrada. A crônica historiográfica do Frei Beneditino Domingos de Loreto e Couto, de 1575, ilustra o tropo literário típico das narrativas do martírio cristão, em que 4 jovens tupis, indígenas brasileiros catequizados, resistiram bravamente às tentativas de conversão forçada, por meio de tentações e torturas, do sultão marroquino Ismail I do Reino de Fez. A respeito da forma ideologicamente carregada do documento, seu conteúdo atesta que, em 1690, uma nau portuguesa saindo da capitania da Paraíba e rumando a Lisboa, foi interceptada por corsários marroquinos, e sua tripulação foi conduzida até a corte de Ismail. Vale ressaltar que seus corsários haviam expulsado sistematicamente os portugueses de vários portos que haviam colonizado no Marrocos, o que contribuiu para sua má fama na Europa. Mas talvez a incursão mais audaciosa dos corsários muçulmanos do norte da África teria acontecido em 1720, ano em que foi registrada a presença de um navio argelino de 44 canhões navegando no Rio da Prata, na atual fronteira entre o Brasil, Argentina e Uruguai. Apesar das tentativas da coroa espanhola de estabelecer postos aduaneiros e guardas costeiras e coibir a prática extensiva de contrabando e pirataria por parte de franceses, holandeses e principalmente ingleses, o crescimento populacional favorecia o avanço sobre as riquezas da terra e, consequentemente, o aumento no volume de negociações, fossem elas regulamentadas ou clandestinas. Após parar de ignorar a pressão exercida pelos saques e confiscos de mercadoria promovidas pelos ataques vindos do norte da África, a coroa espanhola toma uma atitude e celebra 2 tratados de paz e comércio, primeiro com o Marrocos em 767 e depois com o Argel no ano de 1787, o que reduz significativamente o risco de pilhagens nas encostas do mar Mediterrâneo e a projeção dos corsários sobre as vias no Oceano Atlântico de comércio colonial, terminando assim com os registros que conhecemos até agora da presença de corsários muçulmanos na América do Sul. Ou seja, temos aqui diversas fontes que atestam a presença dos muçulmanos aqui na história do Brasil. A gente tem os mouriscos perseguidos, do século XVI, a gente vai ter a presença dos assim chamados mouros e turcos das fontes holandesas e luso-brasileiras, ali na região dos Palmares e do Recife holandês, e no século seguinte, no século XVIII, você tem o registro de corsários, os famosos piratas da Berbéria, muçulmanos do norte da África, que fizeram uma incursão ao menos registrada aqui na costa do que se entende hoje como Brasil. E no século seguinte, no século XIX, a gente vai ter o que vocês já conhecem, a gente tem um vídeo todo explicando isso, a revolta dos malês na Bahia, que são os escravizados muçulmanos aqui no Brasil, e depois você vai ter a chegada dos sírio-libaneses. Ou seja, não tem um século na história do Brasil que você não tenha o registro de muçulmanos, a participação histórica de muçulmanos em eventos importantes, nomeadamente ali na Guerra dos Palmares e na Revolta dos Malês, mostrando que na história do Brasil o Islã está presente e tem um legado, e que nós, hoje muçulmanos brasileiros, não somos um estrangeirismo, não chegamos da Arábia Saudita ontem ou há 2 gerações para trás. Estamos no Brasil desde seu começo, apesar de um verniz que se passa por uma história pouco conhecida. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo encontro aqui na página História Islâmica com Mansur Peixoto.
E se você gostou desse vídeo, considere se tornar um apoiador do projeto História Islâmica com Mansur Peixoto. Fornecemos ao público diariamente artigos acadêmicos, vídeos informativos, postagens educacionais nas mais diversas mídias sociais, além de palestras gratuitas e participações em entrevistas e lives. Financie essa iniciativa cultural através do Pix, contato@historiaislamica.com.br. História Islâmica com Mansur Peixoto.